sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Bom dia, que bom que você está aqui. Nós acabamos de desfrutar um café da manhã delicioso como igreja, como comunidade, mas agora chegou a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés do Senhor Jesus. É nos alimentarmos não da comida que perece, mas é nos alimentarmos do pão da vida. Essa é a melhor parte, né? Onde nós aqui juntos refletimos, meditamos sobre um Deus que ao longo de toda a história tem revelado o seu amor por nós, até culminar na imagem do seu Filho, que foi entregue por amor. E Ele deseja que nós nos deleitemos no seu amor.
Então, meu desejo nessa manhã é que, de fato, o sopro de Deus sopre sobre nós. Que nós possamos ser cheios do amor de Deus, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, quero convidar você a ficar de pé. Nós juntos fazermos a leitura de um único versículo que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. Vamos ler juntos esse texto? Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o nosso Senhor, né? Onde o Império Romano tentou derrotá-lo, onde grupos judaicos tentaram derrotá-lo e dizimar a sua vida, mas na sua morte, no seu sacrifício, ele ressuscitou. E por conta disso, Deus o exaltou à mais alta posição. Jesus Cristo é Senhor. E Ele é Cristo. Significa que Jesus Cristo, ele reina sobre todas as coisas. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Ele tem agora a mais alta posição. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Se existe um universo infinito, pense comigo, Ele reina sobre todo o universo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reina, Ele vive. Existe um lema de um grupo que surgiu ao longo da história da igreja, conhecido como moravianos. E o lema deles é: o Cordeiro venceu, então vamos segui-lo. Porque se Cristo de fato venceu, se Ele ressuscitou, se Ele é o Senhor e se Ele é Cristo, como de fato Ele é, então não resta mais nada a não ser segui-lo. Esse é o desejo do nosso coração como igreja, que prossigamos em seguir ao Senhor Jesus, que não é apenas o crucificado, Ele é Senhor e Cristo. Amém? Vamos exaltar o Senhor Jesus? Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
consagramos todo nosso ser a ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Pedir ao nosso irmão Jonathan, faça a Deus uma oração de adoração ao Senhor. Oh, Deus. Obrigada. Deus, Senhor. obrigado. Sim, Deus. Oh, Amém, Deus, Senhor. louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Verdade. Aleluia. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Amém. adorar. Você pode sentar? Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 a 20. Ezequiel, que é um profeta que leva a palavra do Senhor a Israel, quando o povo de Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia, por conta dos seus desvios, por conta da sua desobediência, por conta da sua infidelidade. No meio de toda essa confusão que é o exílio, onde Deus está disciplinando o seu povo, a palavra de Deus vê Ezequiel trazendo para ele uma promessa e uma esperança maravilhosa que já se cumpriu na minha e na sua vida. E eu quero ler esse texto com você. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. O grande problema de Israel é que eles não tinham
um coração totalmente dedicado ao Senhor. A palavra vai dizer que eles tinham um coração dividido. Era o Senhor e mais alguma coisa, havia concorrência diante de Deus, diante da fidelidade a Deus. Talvez esse seja um dos nossos maiores lamentos, ou deveria ser um dos nossos maiores lamentos, de nós não termos um coração totalmente dedicado ao Senhor. Mas a beleza desse texto é que essa promessa que Ezequiel recebe da parte de Deus já se cumpriu em nós. Porque todo aquele que crê em Cristo Jesus já recebeu um novo coração. Um coração agora que é purificado, lavado por Cristo Jesus. E um coração que agora é voltado para Ele. E essa nova vida, esse novo coração, esse novo modo de viver está disponível para mim e para você. Nesse momento de confissão nós nos lembramos, Senhor, eu ainda falho, porque meu coração não é totalmente dedicado ao Senhor. Mas, Senhor, eu creio que existe um novo coração em mim. E eu rogo para que Teu Espírito Santo me ajude a viver de acordo com o novo coração que eu já possuo em Cristo Jesus. Então, quero convidar você a orar nessa manhã, a confessar diante do Senhor como o meu coração é dividido, como o seu coração é dividido, como o nosso coração é dividido. E rogar o auxílio do Espírito Santo para que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Ore silenciosamente ao Senhor. E depois de um tempo de oração silenciosa, nós vamos quebrar com uma oração, mas fale com Deus. Lamente diante dEle o fato do seu coração não querer ser totalmente dEle. Mas peça o Espírito Santo do Senhor que te ajude. Para que tenhamos como igreja, como povo, um coração totalmente dedicado ao Senhor. Tenho em Jesus, pois nele gozo, faz vida em luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante
história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim, firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso de viver por Jesus Cristo, com seu poder. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Suas vozes. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Pai querido, essa é a mensagem que nós carregamos. Essa é a mensagem da qual nós nos orgulhamos. Cristo na cruz morreu por mim. Morreu por nós que estamos aqui. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Que de fato, quando o Senhor estava naquela cruz, o Senhor estava pensando na sua igreja. O Senhor estava pensando em nós, para nos oferecer perdão, para nos oferecer uma nova vida, Senhor. Louvado seja o seu nome, porque agora nós podemos sentir plena alegria no Senhor. Alegria completa, alegria abundante, alegria que não acaba. Nos dê, Senhor Jesus, um coração totalmente seu. Para que nós possamos viver pelo Senhor, para o Senhor, através do Senhor. Essa é a nossa oração. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Quero convidar você a ler mais um texto bíblico. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Quando João, o apóstolo João, ele tem uma visão do trono celestial, daquilo que acontece no céu, onde ele tira um pouquinho o seu olhar da confusão que existe na terra, e ele eleva os seus olhos para a perfeição que existe no céu. E no céu, eles cantam um louvor. Eles cantam um hino. E por isso nós estamos aqui também, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Nós replicamos aquilo que acontece no céu, que é louvor constante diante de Deus. Eu quero convidar você a fazer essa leitura junto comigo. Vamos ler juntos? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ele é digno, porque Ele é Criador. Esse hino resume tudo. Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque
pela sua vontade, pela sua vontade amorosa, Ele criou todas as coisas. E por causa disso nós existimos. Por causa disso você existe. Por causa disso a criação existe, porque existe um Deus criador e amoroso que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E quando as coisas existem para o louvor da glória de Deus, e quando você existe, eu existo para o louvor da glória de Deus, nós desfrutamos de verdadeira paz e alegria, porque fomos criados para isso. Então quero convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar mais uma canção, onde nós vamos engrandecer o grande Deus Criador. Se você veio preparado, você pode bem dizer, louvar o Senhor com seus recursos também, através dos dízimos e ofertas. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremei com sua voz, tremei com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é
vozes, quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Pedir para o irmão Isaías fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Sim, Deus, obrigado. Oh, Deus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Maravilha, gente. Quero fazer a leitura com vocês, então, da pergunta de número 30 do Breve Catecismo. Então, todo domingo nós temos lido essas perguntas para nossa edificação e também como convite para você participar dos nossos estudos bíblicos. No domingo que vem, às 9 horas, eu convido você a estar com a gente para desfrutar desse tempo onde nós juntos estudamos, buscamos aprender mais sobre o nosso Senhor. Tá? Pergunta de número 30. Como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? Vamos ler juntos a resposta? O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. É assim que o Espírito aplica a redenção adquirida por Cristo. Ele gera fé no meu e no seu coração no momento em que nós ouvimos a sua palavra. Né? O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, gera nova vida no nosso coração, de tal forma que nós somos um com Cristo. E isso é um grande mistério. Mas eu e você somos um com o nosso Senhor. Amém? Passar rapidamente com vocês a nossa agenda semanal. Então, na terça-feira, nós temos reunião de oração aqui na igreja, às 19 horas. Eu convido você a participar com a gente. Tem sido um tempo precioso de intercessão. E, gente, nós temos colhido muitos testemunhos, né? Domingo passado, nós fizemos um tempo de intercessão aqui na igreja. E é com grande alegria saber que a nossa irmã Clemência já está em casa, que a irmã Cristina também já está em casa, que o presbítero Paulo Henrique está saudável, novinho, com a saúde de 30 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Mas quero convidar você a continuar orando, né? Orar pela mãe da Luciane, né? Que teve uma recaída na saúde. Nós vamos orar pela vida dela, tá? Continuar orando pela família do Paulo Andrade, a filha perdeu a mãe recentemente, tá? Orar pela irmã Conceição, que vai passar por uma cirurgia na terça-feira do olho. Então, continuemos em intercessão pelos nossos irmãos, tá? Nós temos visto Deus operar grandes coisas no nosso meio. Continuemos orando, colocando diante do Senhor a vida desses irmãos que são amados por nós, tá? Quarta-feira nós temos pequeno grupo às 19h30. Nós temos estudado o livro do Apocalipse e na semana passada terminamos a primeira sessão do livro do Apocalipse, tá? Primeira sessão de 7 sessões. Então, se você
ainda quiser participar, dá tempo, a gente está bem no começo, vamos iniciar a segunda sessão essa semana. Se você quiser conhecer o pequeno grupo, participa com a gente, tá? Sábado, nós temos bazar na igreja de novo, gente, tá? Das 9 às 17 horas, já estamos divulgando aí nas mídias sociais, estamos impulsionando aí, está alcançando bastante gente aí no meio virtual, mas nada substitui também aquele convite que você envia para sua vizinha, para o seu amigo, para os seus familiares, para participarem conosco aqui, tá? No sábado, do dia 13, das 9 às 17 horas. Do que nós precisamos? Nós precisamos de 4 voluntários para quinta-feira, é isso, Mari? 2 voluntários, reduziu pela metade, liquidação, 50%. 2 voluntários, gente, para nos ajudar a organizar as coisas aqui na quinta-feira. Que horário, Mário? Durante o dia? Manhã, tarde, noite? Fechou. Então, voluntários que querem cooperar com a gente, manda mensagem para mim ou para a Mari, tá? Para nós deixarmos organizado já para sábado. Tá? Esse bazar tem vistas para a nossa reforma aqui nos fundos da nossa igreja. Tá? Então, ore por isso. Divulgue também e compartilhe. Tá? E domingo, nossa agenda comum, né? Escola Bíblica Dominical às 9, culto às 10 horas. Tá? Bom. Maravilha. Então, se você tem peças de roupas para doar, utensílios domésticos, utensílios de cozinha, né? Eu não acreditei, gente. Mas as pessoas compram muitos utensílios de cozinha, tá? Aquela caneca laranja que você tem, compram, tá? Aquele Marinex, compram, tá? Então tragam. Marinex está valendo, eu não acreditei também. Sabe aquele pratinho azul que você tem? Que a sua avó tem, aquele begezinho, gente, tá valendo uma grana, tá? Então, contribua com a gente, para que a gente possa avançar aqui na nossa obra dos fundos, tá? E, gente, setembro, nossa agenda está um pouco recheada. Tá? Dia 20 de setembro, às 14 horas, nós vamos ter um treinamento aqui na igreja para a equipe de recepção. Ou seja, aqueles que quiserem cooperar conosco na recepção da nossa igreja, nós vamos oferecer um treinamento no sábado, dia 20, às 14 horas. Nós já temos 3 voluntários que vão participar com a gente desse treinamento, que com toda alegria aí toparam servir com a gente. Mas se há alguém no meio de nós que queira participar com a gente, fale comigo, porque nós vamos ter um treinamento no sábado, dia 20 de setembro, às 14 horas. Tá? Para quê? Para que nós continuemos avançando, para que as pessoas continuem sendo bem acolhidas na nossa igreja. Tá? Isso tem sido uma marca da nossa igreja, aqueles que se achegam, se aproximam, têm se sentido muito bem acolhidos, e nós queremos acolher melhor ainda essas pessoas. Dia 20/9, nós vamos ter um culto de celebração no Jardim Paulista. Então, como alguns de vocês sabem, nós temos investido na plantação da Igreja Presbiteriana em Campina Grande do Sul, no bairro Jardim Paulista, com o pastor Luiz Henrique. Ele pediu para nós orarmos porque eles estavam procurando um novo lugar para eles, né, se mudarem. Eles encontraram esse lugar, inclusive estão no processo de aquisição desse terreno, e para celebrar essa vitória eles querem fazer esse culto de celebração no sábado, dia 20 de setembro, às 19 horas. E nós vamos estar lá. Eita glória, né? Vamos estar lá. Né? Então, se você quer ir, se você quer participar desse tempo, entre em contato comigo que a gente vai fazer uma caravana para ir para Campina Grande do Sul. E por que isso, gente? Porque nós não somos parceiros apenas financeiramente. Nós vamos lá demonstrar apoio como irmãos, para celebrar e agradecer junto com esses irmãos. Então, se você quiser participar, me manda mensagem. A gente vai fazer uma caravana no dia 20 para prestigiar os nossos irmãos, celebrar com eles o avanço da igreja do Senhor Jesus. Nós não celebramos apenas os nossos avanços como Igreja Olaria, nós celebramos o avanço da igreja do Senhor Jesus. Tá? Então, entre em contato comigo. Dia 21 de setembro, pastor Rubens e Cíntia estarão conosco aqui. Né? É outra família que nós temos investido, eles são missionários na Argentina, e o pastor Rubens vai nos prestigiar com a pregação. Então, convido você a estar com a gente para conhecer um pouquinho mais do que Deus está fazendo na Argentina. Tá? E dia 22 de setembro, uma segunda-feira,
nós vamos ter aquilo que já é tradicional, já virou tradição na igreja isso aqui, gente. Tá? Chá da primavera, um chá encabeçado pelas mulheres. Tá? Então você, mulher, está convidadíssima a participar com a gente desse evento. Tá? No ano passado nós tivemos o quê, Conceição? 40 mulheres? Numa segunda-feira, 14 horas. Tá? Então você está convidadíssima a participar. Tá? Mais informações vocês podem falar com a Leni, mais conhecida como minha mãe. Tá? Então fale com ela que ela vai te passar mais detalhes. Eu acredito que é isso. Tá? Lembrando aqui, todo domingo nós estamos passando esse projeto lindo, maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Tá? Nós queremos reformar os fundos da nossa igreja para que nós possamos acolher melhor as pessoas e para que nós possamos ter momentos de maior qualidade juntos. Esse é o nosso projeto. No domingo passado, nós estávamos em 40%. Esse domingo nós passamos para 43,34%. 3% de avanço aí nessa semana. Tá? O total de 25 mil. Então, gente, continuem orando por isso. Nós estamos chegando cada vez mais perto. E eu não vejo a hora de dar a primeira martelada para demolir os nossos fundos. Tá? Então, continue orando por isso. Tá? Se possível, contribua conosco. Né? Compartilhe esse projeto e vamos continuar firmes aí na nossa arrecadação. Tá? Orem pelo bazar, para que no próximo domingo, quem sabe, a gente chegue a 50%. Olha aí. Dito está, então, se nós temos voluntários no nosso meio com carro, que queiram servir com o seu carro, entre em contato conosco, tá? Vou chamar as crianças aqui na frente, chamar o seu Heitor. Vem, Heitor. Chamar a prof do dia. Professora linda. Minha esposa, para quem não sabe, tá, gente? Então, não posso elogiar. Vamos orar então, gente? Pai querido, te bendizemos, Senhor, pela vida do Heitor conosco nessa manhã. Nós te pedimos que ele seja edificado pela sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo comunique a ele as verdades preciosas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos pelo Heitor, Senhor, para que desde já ele seja totalmente dedicado ao Senhor. Abençoe minha esposa nesse tempo onde ela vai ministrar o coração do Heitor, que seja um tempo precioso da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente. Então, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Presença que Transforma. E você há de concordar comigo de que não há dúvidas de que a presença do Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele caminhou nessa terra, transformou profundamente a vida das pessoas, não é verdade? A presença de Jesus Cristo no seu ministério terreno transformou completamente a vida das pessoas que passaram por Ele. Aqueles que passaram por Jesus eram curados, eram transformados, tinham o seu coração transformado pelas suas palavras, pelos seus ensinos, pelos seus milagres, porque a presença de Jesus é uma presença que transforma, e nós não temos a menor dúvida disso. Até se você perguntar para um descrente de que, olha, você acredita que Jesus transforma? Olha, eu posso não acreditar, mas eu sei que a Bíblia conta que Ele transforma as coisas, porque a presença de Jesus é transformadora. Porque Jesus Cristo é a presença, a manifestação do Deus encarnado que transforma as nossas vidas. Ele transforma. Mas após a subida de Jesus aos céus, quando ele subiu aos céus, você já se perguntou sobre como Jesus manifesta a sua presença transformadora nos dias de hoje? Como que Jesus transforma a vida das pessoas hoje, se ele foi assunto aos céus, se ele está lá na presença de Deus Pai? Porque nós sabemos que agora ele está fisicamente presente no céu, na realidade celestial. Então, como Jesus
transforma corações através da sua presença. Já se perguntou isso? A presença de Jesus transformadora, e Ele continua transformando o coração das pessoas por meio do seu Espírito Santo, através da sua igreja. Quem que é a presença de Jesus hoje para o contexto, para a realidade que nós vivemos? A igreja do Senhor Jesus, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, é a igreja. Assim como a presença de Jesus transformava as pessoas, a igreja também carrega uma missão de, por meio do Espírito Santo, transformar a vida das pessoas. Nós somos chamados a manifestar a presença transformadora de Jesus na realidade que nós vivemos. Então, quem que é a presença do Senhor Jesus hoje? A igreja, por meio do seu Espírito Santo. Isso é uma grande responsabilidade. Porque sobre nós, sobre o povo de Deus, está o seu Espírito. E nós somos chamados para sermos presença que transforma. E por isso que nós vamos conversar sobre isso nesse mês. Presença que transforma. E nós vamos observar 4 igrejas do Novo Testamento que foram presença que transforma. Que através da forma como eles viviam, que através do seu testemunho, eles mudaram de maneira significativa o contexto em que eles viveram. Então nós vamos conversar sobre a igreja de Jerusalém, nós vamos conversar sobre a igreja de Antioquia, nós vamos conversar sobre a igreja da Macedônia, nós vamos conversar sobre a igreja de Esmirna. E qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é eu e você aprendermos com essas igrejas. Eu e você imitarmos essas igrejas para que a igreja presbiteriana Olaria seja uma igreja com uma presença transformadora. Amém? Você deseja isso como igreja? Nós sermos presença que transforma? Então nós queremos nos dedicar nesse mês a aprendermos com essas igrejas, para que nós sejamos uma igreja que tenha uma presença transformadora aqui na nossa região, no nosso bairro, em Curitiba e, quiçá, ao redor do mundo. Amém? Vamos refletir sobre isso, tá? E hoje nós vamos conversar sobre a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, ela formou e multiplicou discípulos. E é isso que eu quero ver com você hoje. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Se você já está na igreja há um tempo, na caminhada cristã há um tempo, certamente você já ouviu falar sobre esse texto. E eu quero convidar você a meditar hoje nesse texto de Atos. Atos 2, 42 a 47. Convido você a abrir a sua Bíblia, ou abrir o seu aplicativo e acompanhar a leitura comigo. Atos 2, 42 a 47. Gostoso, né, gente? Ouvir esse barulhinho de Bíblia abrindo, né? Maravilha. O texto de Atos 2, 42 a 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nos colocamos diante do Senhor, nesse momento onde nós meditamos sobre a sua palavra, te pedimos a ação do seu Espírito Santo para que nós possamos compreender esse texto bíblico e aplicá-lo na nossa vida. Senhor, nos ajude a hoje, nessa manhã, nos inspirarmos na igreja de Jerusalém. Queremos ser como ela, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.
Então, gente, para quem não sabe, o livro de Atos, ele é uma continuidade. E ele é a continuidade do Evangelho de Lucas. Então, Lucas e Atos é como se fosse um único livro dividido em 2 volumes. E se você ler o prefácio do Evangelho de Lucas, e se você ler o início do livro de Atos, você vai ver que Lucas está escrevendo para um homem chamado Teófilo, onde ele está contando acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para edificar este irmão conhecido como Teófilo. Tá? Então, em seu Evangelho, Lucas ele se dedica a falar sobre os feitos poderosos de Jesus, a sua presença no meio de nós, a sua caminhada com seus discípulos, o seu sacrifício vitorioso manifestado através da sua morte e ressurreição. É isso que Lucas, no seu Evangelho, se dedica a fazer. Só que no livro de Atos, o objetivo de Lucas continua sendo falar dos feitos poderosos de Jesus Cristo, mas agora por meio do seu Espírito Santo que atua na igreja. Então o livro de Atos, é Jesus subindo aos céus, mas ele continua agindo dos céus, por meio do seu Espírito e através da sua igreja. Por isso o melhor nome para o livro de Atos não é Atos dos Apóstolos. O melhor nome para o livro de Atos é Atos de Jesus, por meio do seu Espírito Santo, através dos apóstolos. Mas aí fica muito grande o nome, Então, Atos dos Apóstolos, tá? Mas o livro de Atos é Jesus agindo por meio do seu Espírito, atuando na sua igreja, tá? Porque Jesus não está apenas nos céus, aguardando a sua vinda, não, ele continua agindo, ele continua operando por meio do seu Espírito Santo, tá? E o capítulo 1 relata para nós, fazendo um panorama aqui para chegarmos no capítulo 2, o capítulo 1 relata para nós que após a sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus. Por quê? Até o momento, os discípulos de Jesus não tinham entendido muito bem a sua missão. Os discípulos de Jesus não tinham entendido que era necessário que o Messias fosse morto para perdoar os pecados, mas que ele ressuscitaria. Eles não tinham entendido isso. Então, após a sua ressurreição, Jesus faz um intensivo de 40 dias para explicar para eles sobre o reino de Deus e a restauração de todas as coisas. Então, após a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo sobe aos céus, onde ele é coroado por Deus. Então, existe uma grande celebração quando Jesus ele sobe aos céus após a sua vitória sobre a cruz, e ele é coroado por Deus Pai, e ele então promete a vinda do seu Espírito Santo, que é presença de Deus, que não se manifesta mais no templo de Jerusalém, mas que se manifesta na sua igreja. E, gente, isso é maravilhoso, porque se você tem um pouquinho aí de conhecimento sobre o Antigo Testamento, você há de saber como que era quando Deus se manifestava no Antigo Testamento no seu templo. Era fumaça enchendo todo o templo, a glória do Senhor enchendo todo o templo, todo mundo cheio de temor. Mas no Novo Testamento isso muda, porque o Espírito Santo, a presença gloriosa de Deus, não se manifesta mais no templo, se manifesta em nós, se manifesta no meio do povo de Deus, se manifesta na sua vida, porque agora você é templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita, e é isso que Jesus Cristo está prometendo aqui, antes dele subir aos céus. O Espírito vai vir, ele vai se manifestar no meio de vocês, ele vai enchê-los com a sua presença. Tá? Então Jesus afirma que quando o Espírito viesse, eles seriam suas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, mostrando que a mensagem do Evangelho, essa mensagem salvadora, não está restrita ao povo judeu, mas que esse Evangelho que Jesus proclamou primeiramente aos judeus, deve alcançar o mundo inteiro. E alcançou o mundo inteiro, por isso que nós estamos aqui. Por isso nós brasileiros, hoje, estamos sentados aqui, louvando e bendizendo a Deus, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi espalhado até os confins da terra. Então, se você está aqui hoje, é porque pessoas que foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo pregaram o Evangelho. E o Evangelho chegou até nós.
E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Porque isso transformou a nossa vida. E depois de aguardarem o cumprimento dessa promessa em oração, os discípulos, que somavam um total aqui de aproximadamente 120 pessoas, eles estavam reunidos orando, e em Atos 2, no dia da festa de Pentecostes, onde se reuniam judeus do mundo inteiro, é relatada para nós a descida do Espírito Santo e como os primeiros discípulos começaram a pregar o Evangelho poderosamente por meio da ação do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, o início de Atos capítulo 2 é o Espírito Santo descendo, né, com um forte som como de vento enchendo todo lugar, os discípulos ficando como de línguas de fogo e começam a pregar poderosamente o Evangelho. Então eles falavam em sua língua materna, mas quem era de uma outra nação entendia em sua própria língua. Eles estavam falando na língua corrente da época, grego koiné, e quem era da China entendia em mandarim. Judeus que vinham da Arábia entendiam em árabe, que vinham do Japão entendiam em japonês. Essa loucura que o Espírito Santo fez para que o Evangelho fosse manifestado poderosamente ali. Uma observação importante para nós. O Espírito Santo, ele desceu uma única vez. O Espírito Santo não continua descendo. Ele desceu uma única vez e a presença dele já está no meio de nós. Já está em mim, já está em você, porque ele já desceu. A promessa que se cumpriu, o Espírito Santo já foi derramado no meu coração e no seu coração. Essa promessa é viva. O Senhor Jesus Cristo já cumpriu essa promessa. O Espírito Santo já está no nosso meio, já opera poderosamente na sua igreja. Depois disso, nós vemos a pregação de Pedro, que começou a pregar ousadamente sobre a vitória de Cristo na cruz, falar que este Cristo a quem os judeus crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e ele começa a pregar ousadamente, e todo mundo começa a falar, meu Deus, esse cara era um pescador, e olha como ele está pregando com toda a ousadia, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. E depois dessa pregação, a igreja de Jerusalém, que tinha 120 membros, se transformou numa igreja de 3.000 membros. Se eu fosse pastor na época, eu ia ficar louco. Como que a gente vai cuidar de todo esse povo? Imagina, Paulo. Do nada. 123.000 membros, mas foi isso, através da pregação poderosa do Evangelho, a igreja de Jerusalém, 3.000 pessoas. E alguns estudiosos vão dizer que antes da dispersão e da perseguição, era provável que a igreja de Jerusalém tivesse 20.000 membros. E por que isso, gente? Porque esses judeus vieram do mundo inteiro. O que acontece com a perseguição depois? Eles foram espalhados para o mundo inteiro, pregando a mensagem do Evangelho. Então, a partir desse cenário, nós vemos que a igreja começou a nascer ali. Mas quais são as marcas da igreja que é fiel a Jesus Cristo e guiada pelo Espírito Santo? Como podemos ser uma igreja cuja presença é transformadora? E eu quero afirmar 3 coisas rapidamente com vocês hoje. A igreja é a presença que transforma quando permanece no aprendizado, no amor e na adoração. Essas são as 3 marcas que nós vemos na igreja em Jerusalém. É uma igreja que permanece no aprendizado, no amor e na adoração. Então eu quero ver com você essa primeira marca, esses 3 As, né? Para você gravar aí bem, tá? Aprendizado, amor e adoração. Eu quero ver essas 3 marcas com você, a começar com a marca do aprendizado. Então, antes de Lucas começar a falar sobre as marcas da igreja que se encontrava em Jerusalém, ele usa uma expressão que mostra para nós qual era a postura da igreja em tudo que eles faziam. Veja comigo o versículo 42, olha só como Lucas descreve a postura da igreja. Eles se dedicavam. É assim que ele começa. Eles se dedicavam. E, gente, essa palavra se dedicavam vem de uma palavra do grego, que eu não vou usar em pronunciar para vocês, que vai sair feio, tá? Mas que tem
traduções profundas para nós, essa palavra. Olha comigo o significado dessa palavra que Lucas usa. Permanecer constantemente no mesmo lugar. Prioridade prática, ou seja, eles priorizavam essas marcas que nós vamos ver. Persistência, mas não é qualquer persistência, persistência obstinada. Apegar-se com firmeza, dedicar-se com constância. Era isso que a igreja fazia. Todos eles eram dedicados. Mas a igreja permanecia, persistia, priorizava, se apegava e se dedicava ao quê? Alguns poderiam responder da seguinte forma hoje em dia: não, o Espírito Santo, ele acabou de descer, então certamente a igreja permanecia e se dedicava a buscar os dons espirituais. Não, o Espírito Santo desceu, então vamos buscar as coisas, os dons espirituais. Vamos persistir em buscar o dom de línguas. O Espírito Santo desceu, então vamos persistir em buscar o dom de línguas. Vamos persistir então em buscar experiências extraordinárias e misteriosas, porque o Espírito Santo desceu. É isso que o texto afirma. Eles persistiam nessas coisas. Olha o que o texto vai afirmar para nós. A igreja permanecia, priorizava, persistia, se apegava e se dedicava ao ensino dos apóstolos. A igreja permanecia, se dedicava ao ensino dos apóstolos. Em outras palavras, se dedicavam ao aprendizado, se dedicavam ao estudo. O que faz muito sentido, porque quando Jesus vai prometer o Espírito Santo, lá em João capítulo 16, versículo 13, ele afirma que quando o Espírito viesse, ele irá conduzi-los a toda a verdade. Quando o Espírito Santo se manifestar, ele vai conduzi-los a toda a verdade. O Espírito vai conduzi-los para onde? Para a palavra, para o aprendizado, para nós aprendermos sobre quem Jesus Cristo é. Então veja que maravilhoso. Isso aqui é a promessa do Senhor Jesus Cristo, porque quando o Espírito de Deus se manifesta no nosso meio, ele nos conduz para a palavra. Ele nos conduz para o aprofundamento da palavra, de quem Jesus é. Então veja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram um número restrito de 12 homens que foram chamados pessoalmente por Cristo Jesus e revestidos de autoridade por Cristo Jesus para levar adiante os seus ensinamentos e as suas obras. Então veja, apóstolo é todo aquele que foi escolhido pessoalmente por Jesus, que caminhou com Jesus, que viu Jesus e que tocou em Jesus. O que isso significa? Não existem mais apóstolos hoje. Tá? Apóstolo é um número restrito de 12 homens que caminharam com Jesus, que foram escolhidos a dedo por Jesus, que tocaram em Jesus e que foram revestidos de autoridade para levar adiante os ensinamentos do Senhor Jesus. Então desconfie de pessoas que se autodenominam apóstolos nos nossos dias, porque ninguém se denomina apóstolo, é o Senhor Jesus quem escolhe e reveste autoridade, e ele escolheu apenas 12 para isso. Tá? Então o que eles falavam e ensinavam era como se fosse o próprio Senhor Jesus falando e ensinando. Essa é a autoridade que eles receberam. Então veja só, Atos 2, versículo 22, confira aí comigo, no discurso de Pedro, ele afirma que Jesus de Nazaré, ele foi aprovado por Deus diante das pessoas, por meio do quê? Milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por intermédio dele. É assim que Jesus foi confirmado diante das pessoas. Agora vai para o versículo 43 comigo. Nós vemos o quê? Que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os mesmos milagres, os mesmos sinais que Jesus fez, os apóstolos faziam. Isso para quê? Para que fosse confirmada a autoridade deles. Porque Jesus os revestiu de autoridade para que eles pudessem instruir, ensinar e edificar a igreja que estava nascendo.
Eles foram revestidos de autoridade para isso. Eles realizavam as mesmas obras de Jesus, para instruir, ensinar e edificar a igreja que estava nascendo. Então, aquilo que Jesus começou foi solidificado pelos apóstolos. Não é à toa que em Efésios capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo vai afirmar que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que mostra para nós que a igreja está edificada sobre o Antigo e o Novo Testamento, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então os apóstolos foram escolhidos para quê? Para fundamentarem o Evangelho de Cristo Jesus. E só eles foram escolhidos para isso. E por isso a igreja continua solidificada, fundamentada no ensino dos apóstolos, que ensinaram o que Jesus ensinou. E que aquilo que eles ensinaram é como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando. Então essa comunidade de Jerusalém que estava nascendo em Atos, permanecia no ensino dos apóstolos. Se dedicavam a isso, se empenhavam a isso. Os apóstolos estavam presentes entre eles e comunicavam oralmente os ensinos e as palavras de Jesus. Então as pessoas que foram batizadas, o que começou a acontecer? Se tornaram discípulos dos apóstolos. O que significa que eles não aprendiam apenas um conteúdo, eles não aprendiam apenas teologia, eles se dedicavam a imitar, obedecer, viver, encarnar e se sujeitar ao ensino dos apóstolos que ensinavam acerca do Senhor Jesus. Então, gente, se nós quisermos ser uma igreja cuja presença é transformadora, precisamos nos dedicar ao aprendizado da palavra. A estudar a palavra de Deus. A conhecermos a Deus por meio da sua palavra. Se a igreja de Jerusalém se dedicava a isso, e ela é um exemplo, um modelo para nós, nós devemos fazer o mesmo. Você, como discípulo de Jesus, deve perseguir, se dedicar, se apegar ao ensino da palavra. Você deve priorizar isso com todas as suas forças. Gente, todos os homens que foram espiritualmente notáveis na história da igreja, sem exceção, se dedicaram ao estudo, ao aprofundamento da palavra. Porque na medida que nós conhecemos mais a palavra de Deus, nós conhecemos mais a Deus e amamos mais a Deus. O estudo da palavra nos liberta de erros, de exageros, de mentiras que contam para nós. E transmite para nós o verdadeiro conhecimento de Deus. Se dedique a isso. Não abra mão disso. Priorize isso. Se debruce diariamente na palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Estude a palavra conosco. Participe com a gente dos estudos. E a gente não fala isso à toa. Não é só para fazer número aqui, não. Não é só para dizer que a nossa escola dominical foi cheia. Não, isso é para a sua edificação. Porque se a igreja de Jerusalém se apegava a isso, dedicava a isso, e ela é modelo para nós, nós devemos perseguir isso, mergulhar na palavra, permanecer na palavra, nos apegarmos à palavra, permanecermos no aprendizado. Nós somos discípulos, nós somos aprendizes, precisamos aprender sobre Jesus. E isso é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que, contando um pouquinho da sua história, dos seus méritos, das suas conquistas, ele vai dizer, gente, eu sou fariseu de fariseus, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo que permaneceu fiel, que não se miscigenou com outras nações, mas sabe de uma coisa, eu considero tudo isso esterco, porque eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu quero conhecer mais Jesus, por meio da palavra que ele nos revelou. Que esse seja o desejo do seu coração, do meu coração, que nós permaneçamos no aprendizado, no aprofundamento da palavra. Mas, gente, a igreja é a presença que transforma quando ela também não permanece apenas no aprendizado, mas ela também permanece no amor. Porque não adianta nada você permanecer na palavra sem ter comunhão uns com os outros. Porque se você permanecer na palavra, isso vai te levar a ter comunhão com as pessoas. Então veja só, a igreja de Jerusalém também permanecia, priorizava, persistia, se apegava e se dedicava à comunhão.
Aqui, mais uma palavra do grego para vocês, é uma palavra mais fácil de falar, então eu vou falar, e você já deve ter ouvido falar dela, que é koinonia. A igreja perseverava na koinonia, permanecia na koinonia, na comunhão. E koinonia significa participação ativa em algo que é comum. Ou seja, aquela igreja compartilhava de coisas comuns. A koinonia, ela tem dois aspectos, uma delas é relacional, que é o quê? Amizade, comunhão espiritual, intimidade. Mas a koinonia, ela também tem um aspecto material, que é a generosidade, que é ajuda prática. Esses são os dois aspectos da koinonia. E as Escrituras vão afirmar para nós que eu e você, nós temos uma koinonia, uma comunhão com Deus Pai e com seu Filho Jesus. Isso está lá em 1 João 1, versículo 3. Gente, isso significa que por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, de tal forma que o apóstolo Pedro vai afirmar em sua segunda carta, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós não temos noção do que isso significa, mas é algo grandioso. Ou seja, nós temos intimidade com Deus, nós fomos incluídos na vida da Trindade. Você tem noção do que é isso? João capítulo 1 vai dizer que você agora é nascido de Deus. Você compartilha da natureza dele, o Espírito de Deus está em você. Você tem comunhão com Deus Pai e Deus Filho. Isso é grandioso. Isso era impossível aos homens, por conta do nosso estado, mas agora nós temos comunhão com Deus Pai e com o Deus Filho. Essa comunhão que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem, agora nós participamos disso. Nós fomos incluídos nessa relação. Isso é maravilhoso, pense na grandeza disso. Medite nisso, você faz parte desse relacionamento trinitário de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Deus Pai te incluiu nisso por meio de Cristo Jesus. Então é dessa koinonia, dessa comunhão com Deus, que nasce a koinonia e a comunhão que nós temos uns com os outros. Porque em 1 João, ainda no capítulo 1, após ele afirmar que nós temos koinonia com Deus, ele vai afirmar: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, koinonia uns com os outros. E se o padrão de comunhão é a comunhão que nós temos com Deus, então a mesma comunhão que temos com Deus deve ser a mesma comunhão que temos uns com os outros. É disso que nasce a nossa comunhão como corpo de Cristo. Sabe o que isso significa em termos práticos? Deus em Cristo Jesus carregou os nossos fardos. E por isso, nós carregamos os fardos uns dos outros. Deus em Cristo Jesus nos perdoou. E por isso, perdoamos uns aos outros. Deus em Cristo Jesus nos acolhe. E por isso, acolhemos uns aos outros. Deus em Cristo Jesus foi generoso conosco. E por isso, somos generosos uns com os outros. Qual que é o padrão da comunhão? Deus. Aquilo que Deus fez com a gente, nós fazemos uns com os outros, porque primeiramente a nossa comunhão é com Deus Pai. E essa comunhão nos leva a ter comunhão uns com os outros. E parece que a igreja em Jerusalém entendeu isso. Olha aí o versículo 44, que fala desse aspecto relacional da comunhão. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha o que é afirmado sobre a igreja: eram unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles compartilhavam da vida, dos afetos, das dificuldades, compartilhavam as suas histórias, compartilhavam as suas dores. Não era uma relação restrita ao domingo. Eles se tornaram amigos íntimos. Eles eram legítimos irmãos. Estavam unidos. E o versículo 45 aponta para nós o aspecto material da comunhão. Veja só, versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eram generosos uns com os outros, se auxiliavam para que ninguém passasse por necessidade.
entenderam que assim como Deus em Cristo Jesus nos resgatou em nossas necessidades, nós devemos fazer o mesmo uns com os outros. Eram generosos. Se socorriam em suas necessidades materiais e emocionais. E, gente, uma observação importante desse texto. Nós não devemos entender esse texto como comunismo, como afirmam alguns. Tá? Porque alguns vão olhar para esse texto, pastor, isso aqui é o comunismo. Irmão, não é, fuja. Tá? Isso aqui não é comunismo. Tá? Afinal de contas, comunismo é algo imposto por um sistema de governo. Você é obrigado a compartilhar os seus bens. Não existe propriedade privada no comunismo. Não existe. Aqui os cristãos não faziam obrigatoriamente, eles faziam voluntariamente. Ninguém era obrigado. Tá? Eles faziam isso guiados pelo Espírito Santo e movidos pelo exemplo de Cristo. Então é totalmente diferente. Fuja disso. Isso aqui é evangelho, não é comunismo. Tá? E a Didaquê, gente, que é um documento muito antigo, conhecido por conter alguns ensinamentos dos apóstolos, tem uma frase muito impactante acerca da forma de viver dessa igreja. E olha só, pense nessa frase. Se compartilhamos das coisas imortais, e por imortais se diz salvação, será que não devemos compartilhar também das coisas mortais? Percebem a lógica? Se nós compartilhamos de salvação, devemos compartilhar das coisas comuns da vida uns com os outros. Se somos irmãos e irmãs, devemos agir como tais. Devemos ser legítimos irmãos e irmãs. Então, gente, a igreja em Jerusalém nos ensina que somos convidados para uma relação além do domingo. Somos convidados a nos tornar íntimos, a sermos amigos, a sermos legítimos irmãos. Não somos convidados a sermos apenas conhecidos que nos vemos aos domingos. Somos convidados a sermos amigos, a compartilhar as nossas alegrias e as nossas dores, os nossos fardos. Os nossos fardos devem ser conhecidos e compartilhados, para que sejam compartilhados as nossas dores, para que sejamos aliviados. Gente, grave isso no seu coração. O que há de mais belo na caminhada cristã são os laços que nós criamos. Porque sabe o que nós vamos ter no céu? Comunhão. O que há de mais belo na caminhada cristã é as amizades que nós fazemos. Pare e pense no apóstolo Paulo. O que ele fazia sempre no final das suas cartas? Falava da sua coleção de amigos. Louvado seja Deus porque tal e tal pessoa me ajudou. Louvado seja Deus porque tal e tal pessoa contribuiu comigo. Louvado seja Deus porque tal e tal pessoa me acolheu na sua casa. A última coisa que o apóstolo Paulo deseja no final da sua vida é um amigo. E é isso que nós precisamos nos tornar como igreja. Sermos amigos íntimos, termos koinonia. A mesma relação que nós temos com Deus, somos convidados a ter uns com os outros. E é nessa relação de unidade que Jesus afirma que o mundo conhecerá o Pai. E Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 35, vai afirmar para nós que com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E por último, gente, a igreja é a presença que transforma quando permanece na adoração. Então, gente, a igreja em Jerusalém não apenas permanecia no aprendizado, não apenas permanecia no amor, na comunhão, mas a igreja de Jerusalém também permanecia, priorizava, persistia, se apegava e se dedicava à adoração. Então veja só o versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus. Então veja só, eles se reuniam no pátio do templo. Afinal das contas, os que se converteram em Jerusalém eram judeus, e como judeus continuavam indo ao templo. Mas no templo eles não adoravam mais por meio de sacrifícios, porque compreenderam que o único e definitivo sacrifício foi o que Jesus Cristo fez. Então o que eles faziam no templo? Se reuniam para orar e louvar a Deus. E o que eles faziam de casa em casa? Eles partiam pão, que era uma expressão utilizada para a ceia do Senhor, cujo centro é o sacrifício e a entrega do Filho. Nós vamos participar já já. Eles se reuniam ao redor de Jesus. O centro da vida deles era a adoração ao Cordeiro. O texto, ao afirmar que eles diariamente iam ao templo, quer comunicar para nós no século 21 que eles não abriam mão do culto. Eles não abriam mão do culto comunitário, eles não negociavam a adoração. A vida deles girava em torno da adoração, tanto no templo como na vida. Tudo era para Jesus, a partir de Jesus, com Jesus, em Jesus, para exaltar Jesus, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus, tudo era para Ele. O centro gravitacional da vida deles, e assim como da nossa deve ser, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então a igreja de Jerusalém nos ensina que nós não devemos negociar a adoração. Não devemos negociar a adoração comunitária, e na nossa vida, em tudo que fizermos, deve ser em louvor e glória ao Senhor Jesus. E aqui eu finalizo com uma história para vocês. Conta-se uma história que no início da Guerra do Vietnã, um homem chamado Howard Rutledge, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, teve seu avião derrubado quando sobrevoava o Vietnã do Norte. Ele foi preso, passou vários anos nas mãos de seus captores, sofrendo muitas torturas. E no meio da sua prisão, ele confessa a sua aflição no livro chamado Na Presença dos Meus Inimigos. E olha só a confissão que ele fez. Durante longos períodos que fui forçado a meditar, não foi muito difícil aprender a distinguir entre o que é importante e o que é superficial, o que é útil e o que é lixo. Anteriormente, nos domingos, por exemplo, eu passava o tempo trabalhando muito ou me divertindo, não tinha muito tempo para ir para a igreja. Durante muitos anos, Phyllis, minha esposa, havia me chamado para ir ao culto com a família. Ela não implicava, nem se irritava, mas sempre mantinha as esperanças. Mas eu estava ocupado demais, ligado demais em outras coisas, e não podia passar 1 ou 2 breves horas por semana pensando nas questões mais importantes da vida. Mas agora ali estava eu, cercado por imagens da morte, cenas, sons e cheiros. Em pouco tempo, minha fome espiritual superava até a vontade de comer um bife. Eu queria saber mais sobre aquele aspecto do meu ser que nunca vai morrer. Queria conversar com alguém sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja. Mas no confinamento solitário do campo de concentração, não havia pastores, não haviam professores de escola dominical, não havia bíblias, não havia inários, nem grupos de crentes para me orientar e me confortar. Eu havia negligenciado completamente a dimensão espiritual da minha vida. Foi preciso ficar numa prisão para descobrir como é vazia uma vida sem Deus. Sabe o que este homem está testemunhando para nós? Nós não devemos negociar a adoração. É precioso esse tempo que nós vivemos em comunidade. Não espere chegar no vazio para você valorizar esse tempo aqui. Gente, foi permanecendo no aprendizado, no amor e na adoração que a igreja em Jerusalém impactou a realidade ao seu redor. O versículo 47 vai dizer que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Por quê? Por causa do seu testemunho, por causa da forma como viviam. Só que em nenhum momento o texto vai afirmar para nós que a igreja se dedicava em ser maior, em ter mais pessoas, em fazer estratégias para alcançar pessoas. Não era essa a motivação deles. A motivação deles era permanecer no aprendizado, no amor e na adoração.
Mas enquanto eles buscavam aprender a amar e a adorar, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que eu e você possamos perseguir isso, aprender sobre Jesus, amar Jesus amando uns aos outros e adorar o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos participar desse momento. Esse momento que era celebrado pela igreja que se encontrava em Jerusalém, e essa mesa que é celebrada ao longo de toda a história. Essa mesa que nos lembra que através do sacrifício do Filho, nós temos comunhão com Deus. Isso significa que nós somos um com Deus. Da mesma forma que o pão e o cálice se tornam um em nosso corpo quando são absorvidos, eu e você somos um com Deus Pai e com Deus Filho. Mas essa mesa também afirma que nós não somos apenas um com Deus. Nós somos uns com os outros. Assim como somos um com Deus, nós somos uns com os outros. E por isso esse momento não é um momento individual. Não é um momento em que você fecha os seus olhos e participa sozinho. Esse momento é um momento que nós participamos juntos. Porque Cristo não salvou apenas a mim. Ele nos salvou. Ele é o nosso Senhor. Nós fomos alcançados por Ele, não apenas eu. Todos nós aqui fomos alcançados pelo seu amor. Todos nós estamos unidos a Ele. Todos nós estamos aguardando com grande expectativa o seu retorno. Porque nós iremos habitar nos céus. Porque somos igreja de Cristo Jesus. Essa mesa nos lembra, nós temos comunhão com Deus, com o Filho. Nós temos comunhão uns com os outros. Nós somos um. Assim como Deus Pai é um, nós somos uns com os outros. Eu quero convidar o presbítero Paulo Henrique aqui na frente, o presbítero Raimundo, para me ajudarem na distribuição dos alimentos. E eu quero lembrar vocês que nesse momento Cristo está presente. Amém? Ele está espiritualmente presente no meio de nós, para comunicar para nós a sua graça, o seu amor, para nos lembrar, ei, vocês são meus, o meu Espírito Santo habita em vocês. Esse momento aqui é o momento onde nós somos reanimados, onde nós somos reabastecidos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento em que você não se aproxima aqui por conta dos seus méritos, por conta da boa vida que você está vivendo, porque se você for arriscar se aproximar dessa mesa por meio dos seus méritos, sinto muito, essa mesa estará fechada para você. Mas se você se recusar igualmente a não participar dessa mesa por conta da sua vida, você igualmente está participando ou deixando de participar de forma equivocada. Nós participamos dessa mesa porque é o Senhor Jesus Cristo que nos convida. Não pelos meus méritos, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Ele fez. Ele chama nós pecadores a desfrutar do seu corpo e do seu sangue, nos lembrar que nós somos dele. Esse momento aqui é um momento para também santificar a sua vida, para você se lembrar de quem você é, a quem você pertence e como você deve viver. Você pertence à mesa do Senhor Jesus, você pertence ao seu reino. Honre o nome que você carrega. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Louvamos o Senhor pelo seu sacrifício, pela sua entrega. O Senhor morreu, mas venceu, é vitorioso. O Senhor está vivo e continua operando na sua igreja. E o Senhor nos chama para participar da sua vida constantemente. Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Isso aqui foi por mim, foi por nós que estamos aqui. Nos edifica, Senhor, através da mesa do Senhor. Nos santifica através do seu corpo e do seu sangue. Nos leve a vivermos como o Senhor. Nos leve a ser como o Senhor. Nos leve a amar o Senhor. Que assim como nós somos um com o Senhor, que nós possamos viver como o Senhor.
Senhor Jesus, nós somos desafiados aqui a ser como a igreja de Jerusalém, que o Seu Espírito Santo nos ajude, para que nós permaneçamos, Senhor, perseguindo o aprendizado no Senhor, que nós possamos persistir no amor, na adoração, que o Senhor seja o centro da nossa vida, hoje e sempre. Nós consagramos esses elementos, Senhor, para que Seu Espírito Santo opere eficazmente as verdades dessa mesa para a nossa vida. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Gente, convido você que vai participar a ficar de pé, lembrando que essa mesa não é mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, que foi batizado, que mantém comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar. Enquanto os presbíteros distribuem os elementos, nós vamos cantar mais uma canção que expressa aquilo que nós refletimos hoje. Convidar a equipe de música aqui na frente, enquanto os presbíteros distribuem. Gente, olhe para o lado, olhe para trás. Nós somos um no amor de Cristo Jesus. Nós somos um com Deus Pai e Deus Filho. Nós somos um uns com os outros.
Essa é a família que Deus nos deu. Essa é a sua família. E eu espero que juntos permaneçamos no aprendizado, no amor e na adoração ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos irmãos e irmãs, unidos por Cristo Jesus. Nós vamos participar juntos, não apenas individualmente, mas como corpo e unidade, porque Cristo Jesus nos salvou, nós somos dele. Então, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graças, ele o partiu e disse: esse é meu corpo, que é entregue em favor de vocês, comei dele todos. Por semelhante modo, ele tomou o cálice da nova aliança e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Louvado seja Deus. Você pode sentar. Quero convidar o Heitor aqui rapidamente à frente. Sei que ele tem algo que ele preparou para nós. E ele vai compartilhar conosco. Vem cá, Heitor. Atos 42, 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, e as orações todas estavam cheias de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém. Glória a Deus. Heitor reforçando aqui o que nós aprendemos. Obrigado, viu, Heitor? Deus abençoe. Maravilha, gente. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Nós temos uma lembrancinha especial preparada para você, tá? Todos aqueles que nos visitam pela primeira vez recebem uma sacola verde. E aqueles que nos visitam pela segunda vez recebem uma sacolinha azul. Então tem uma segunda lembrança, caso você retorne. Alguns já estão me pedindo sacola dourada, preta, vamos com calma também. Gente, vamos receber a bênção do Senhor e assim finalizamos o nosso culto. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheçam na terra os seus caminhos e entre todos os povos a sua salvação. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor que existe do Pai, que a unidade do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, hoje, por todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.